Então, eu senti que hoje eu precisava começar com uma história que acredito que alguns ou vários já escutaram, nem é, na verdade, uma fonte judaica, mas acho que é uma boa abertura para o nosso tema de hoje. Onde num quarto de hospital tinham dois homens compartilhando o quarto. Um deles ficava perto da janela e o outro ficava ao lado. O que ficava perto da janela, ele conseguia se sentar um pouquinho, enquanto que o outro não conseguia se mexer. E esse que não conseguia se mexer tentava, de alguma forma, conversar, queria interagir, não queria ficar sozinho, duas pessoas sofrendo sozinhas, ele queria criar papo. E toda tarde, aquele homem que estava perto da janela, ele tinha a chance de observar o que estava acontecendo lá de fora e ele descrevia para o seu colega. Ele falava das pessoas passando, dos passarinhos, de tudo o que estava acontecendo no mundo lá fora e trazia vida e esperança para esse homem que não conseguia nem se levantar da cama. Dias se passaram e uma manhã a enfermeira chega no quarto e vê que, infelizmente, aquele homem que está do lado da janela tinha falecido dormindo. Passando algumas horas, aquele homem que tinha perdido seu companheiro falou: será que agora eu poderia ficar perto da janela? Então, pegaram, carregaram ele, colocaram ele perto da janela. Ele tentou se esforçar assim para ver do lado fora da janela, mas o que tinha lá fora? Um muro. E aí ele foi perguntar para a enfermeira, falando: estou entendendo. Toda vez ele me contava tudo o que acontecia no mundo lá fora, mas aqui estou vendo a parede, construir uma parede aqui. Ele falou: vou te contar uma coisa. Na verdade, não só que a parede já está aqui há muitos anos, esse senhor ele era cego. Como eu disse, vários já conhecem a história, mas vale a pena a gente sempre relembrar que por mais que eu esteja preso nas minhas dificuldades, eu posso ser criativo o suficiente para fazer o outro sorrir. Isso nos traz, agora sim, para a liderança judaica. Quando a gente fala de liderança, não é os grandes líderes. Todos nós somos líderes, ou deveríamos ser líderes. O judaísmo ele aposta no poder do indivíduo, cada um pode transformar esse mundo. Quem está acompanhando a leitura da história da Torá, que a gente recomeçou agora depois de Simchat Torá, a gente começou Bereshit, já estamos agora na terceira Parashá. Quem prestou atenção pode ver uma evolução na liderança, saindo de Noé, indo para Abraham. Então, Noé ele é o pai da humanidade, Adão é o pai da humanidade, mas Adão e todo mundo morre no dilúvio e só sobra Noé e a sua família. Então, Noé ele recomeça, todos nós somos, quando a gente fala Bnei Noé, todos nós somos Bnei Noé, todos nós somos filhos de Noé, porque todo ser humano que existe na Terra hoje é descendente de Noé, porque só sobrou seus três filhos e nós. Só que, de certa forma, a gente chama a humanidade como um todo de Bnei Noach, e depois existe a família que começa a partir de Abraham, começou com os hebreus, depois se tornou os judeus. Existe uma diferença gritante entre Noach e Abraham. E é sobre isso que eu queria focar um pouquinho para entender a importância de Noach e como que nós podemos ir além de Noach. Não sei se vocês sabem, mas Noach ele era uma pessoa muito especial. Tinha uma tradição quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, a terra foi amaldiçoada. Quando eu digo a terra foi amaldiçoada, quer dizer que eles precisavam agora trabalhar e era mais difícil do que hoje. A terra está cheia de espinhos e era muito difícil o cultivo. E assim ficou até Noé nascer. Então, 1.500 anos
era muito difícil trabalhar a terra. E a tradição era que quando nascesse uma pessoa que nascesse com Brit Milá, já com Brit, é um nível muito elevado de tzadik, o Moshe Rabbeinu, que nasceu com Brit Milá, isso era sinal que as coisas iam começar a melhorar, nesse aspecto de poder trabalhar a terra. Então, Noah, ele nasceu com Brit Milá, e mais uma coisa interessante, não sei se muita gente sabe, que até Noah, os dedos eram grudados da mão. Por que os dedos eram grudados? Porque esta era a forma que eles usavam para trabalhar a terra. Não tinha pá, era a mão que era usada. E quando ele nasceu, os dedos separados, então o pai dele entendeu que não foi um defeito, não foi que nasceu um filho com defeito, pelo contrário, foi o filho que ia trazer o consolo para a humanidade. E por isso que ele é chamado de Noah, que Noah quer dizer consolo. Na verdade, já não foi que no futuro ele vai consolar, já trouxe o consolo. E a partir de então, ele sabia que o filho ia dar um jeito de conseguir cultivar a terra sem estar com os dedos grudados, e realmente ele foi o primeiro que criou os instrumentos para poder cultivar a terra. Então, esse foi o Noah. E como que o Noah ele é chamado na Torá? O Noah é muito curioso que em todo o Tanakh, estamos falando aqui de milhares e milhares de personagens, o único que recebe o título de Tzadik, justo, é Noah. E não só de Tzadik. Fala, Noah is Tzadik Tamim, Tamim Ayabedorotat. Era Tzadik, Tzadik é justo, Tamim é íntegro, Et Elohim Italech Noah. Ele andava junto com Deus. Então fala títulos muito grandes para ele. Só que por algum motivo, Hashem escolheu fazer diferente. Nós pegamos uma parte dos filhos de Noah, que é o Shem. Então, quando as pessoas usam o termo de antissemita para os árabes, não é exato, porque os árabes também são semitas. Semitas são todos os descendentes de Shem. É, lógico que tem outra conotação, mas a origem de antissemita é contra os semitas. E semita são todos os povos que vêm de Shem, um dos filhos de Noah. Desses filhos de Shem, de repente surge o Abraham, e aí Deus ele começa uma outra trajetória, que é o povo que recebe a Torá. E lembrando que a Torá não é somente para os judeus. A Torá é para os judeus cumprirem, estudarem e ensinarem a toda a humanidade, não as mitzvot, não é Shabbat, Kasher, não é isso que é para os não-judeus, mas a ética, a moral, tem 77, são 7 mitzvot para os não-judeus, que acabam se subdividindo em 77. Então, cabe a nós também estudar o que nós devemos passar para o mundo. Quando a gente fala povo escolhido, é o povo escolhido para estudar muito e praticar o bem e fazer a diferença no mundo. É para isso que nós somos escolhidos. Só que o Noah ele é colocado de lado. Tanto é que nossos sábios no Talmud, eles falam uma coisa muito forte. Qual o versículo? Noah, ele era um tzadik, também mayab edorotav. Ele era um justo e íntegro na sua geração. Você pode ler isso de duas formas. Uma forma, ele era justo e íntegro na sua geração. Imagina só, toda geração corrupta era um nível altíssimo de crime, de relações proibidas, era uma ética e moral muito baixa. Então, alguém que consegue se manter íntegro nessa geração é uma pessoa muito elevada. Imagina se ele estivesse numa convivência boa. Só que outros sábios preferem ler isso de uma forma diferente. Para a sua geração, em comparação, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, em comparação à sua geração, ele era o justo. Não é grande coisa falar que ele era justo dentre um bando de criminosos. É muito curioso isso. Os sábios do Talmud fazem questão de falar mal de Noah. Mas por que falar mal? Não está bonito. Está bonito, é escrito que era um tzadik. Por que a gente sabe que tem que tomar muito cuidado de nunca falar mal de ninguém? É escrito que a gente tem que julgar sempre o próximo para o bem. Como que os grandes sábios do Talmud falam mal dele? Isso consta no próprio Urashi, que é o comentarista clássico da Torá. Isso chama muita atenção, porque não é comum a gente falar mal de pessoas, muito menos alguém que é o único que a Torá chama ele de tzadik. Então, quando a Torá fala de algo negativo de alguém, é porque é
urgente, é importante. Até um pouco aqui de lei, Lashon Hara. A gente não pode falar mal de ninguém de jeito nenhum. Mas se por acaso alguém me liga para pedir referências para contratar alguém ou para casamento, eu sei algo que pode comprometer o trabalho ou o casamento. Eu posso falar, eu tenho que ficar quieto ou eu tenho que falar? Certo? Então todo mundo sabe a lei. Que é um caso que pode prejudicar outra pessoa. Lógico que eu tenho que tomar cuidado como que eu falo, mas eu preciso alertar. Correto? Então, se a Torá fala mal de Noah, é porque a Torá está querendo nos alertar. Noah, ele foi um justo na sua geração. Mas, pessoal, a gente vai fazer um upgrade. A gente precisa melhorar, a gente precisa aprender de Abraão. Então, isso nos traz então, para a nossa porção dessa semana. Então, a Kabbalah diz que a gente tem que viver com a história da semana. Então, a história agora é Abraão. E ele é o grande exemplo de líder para todos nós. O que tem de errado com Noah? A gente precisa tomar cuidado. Novamente, não estamos falando mal de Noah, a gente está só fazendo um estudo para poder ver como que a gente pode ser um pouco mais. Ele não pediu o que foi. Tinha um grande pessoa muito elevada espiritualmente, há uns talvez 70 anos atrás, na União Soviética. O nome dele era Gedalia Moshe Goldman. E ele, como todos os judeus que praticavam o judaísmo na União Soviética, mais cedo ou mais tarde iam parar na Sibéria, algum campo de trabalho forçado, ou mortos, infelizmente. Nós somos muito perseguidos. Pouco se fala sobre o comunismo e como que os judeus sofreram na Rússia, mas sofreram muito. E ele foi, então, para um desses campos de trabalho forçado, passou lá um período relativamente longo, e um dia ele é chamado pelo oficial do campo, ele diz para ele, você já cumpriu a sua pena, você está libertado, você, e do lado dele tinha mais um outro Yehudi, um senhor de idade, bem fraco. E ele falou, vocês dois vão sair, só assina aqui os documentos e vocês podem ir embora. Esse Moshe, na mesma hora ele falou, agradeço muito, mas eu só vou poder assinar isso amanhã ou hoje à noite, porque hoje é Shabbat. Então, mesmo que ele estava correndo, ele estava num lugar que não era ideal, mas ele não tinha perigo de morrer naquele dia. Eu posso, no Shabbat, fazer tudo que tenha perigo de vida hoje. Ele podia aguardar até amanhã, não vai acontecer nada. Aí o guarda gritou com ele e falou, ou você assina isso agora, ou você nunca mais vai sair daqui. Ele falou, sinto muito, mas eu não vou assinar. Então ele pegou e deu o documento para o segundo, para aquele senhor do lado aí do rabino. Ele falou, se ele não vai assinar, eu também não vou assinar. Nem sei se ele guardava Shabbat ou não, mas não vou assinar. Aí, nessa hora, o rabino pegou e falou, me dá, por favor, o documento dele e a caneta que eu vou assinar por ele. Falou, ele já é uma pessoa de idade, uma pessoa fragilizada, eu vou assinar por ele. Aí o comandante, ele ficou quieto, ficou perdido, falou, eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou assinar por vocês dois e podem ir embora. Então, mesmo o comunista lá, ele conseguiu ver a beleza de algo que faltou para Noah. O que faltou para Noah é entender, se preocupar com o próximo. Noah, ele era um tzadik enorme, mas ele era aquele tzadik que o Rebbe de Kotzk chama tzadik beparvá, é o tzadik com sobretudo. É um apelido que ele deu e eu vou explicar para vocês. A realidade no hemisfério norte, na Rússia, era muito frio. Então, um exemplo que ele deu é o seguinte: quando você está com muito frio, você tem duas formas de resolver o frio. Uma é você colocar um sobretudo, casaco. Outra forma é você acender uma lareira. Quando você coloca o sobretudo, você fica quente. Quando você acende a lareira, você aquece o seu entorno. Ele falou, aquela pessoa que se cuida muito, mas só de si mesmo,
Então ele é aquele tzadik do sobretudo. E esse era Noah. Não era por mal. A gente precisa entender que é uma evolução. Tem todo um processo. A Torá pode falar depois, pode falar da evolução sobre o relacionamento de irmãos, onde começa um matando o outro e depois de muitos séculos eles estão se abraçando. Então a Torá fala de uma evolução de Noah para Abraão. Só para vocês saberem, são 10 gerações entre Noah e Abraão. Gerações longas. Nós estamos agora no período que completou há pouco um ano, de 7 de outubro. Ishai e Noam Slutki, eles ficaram sabendo no dia 7 de outubro o que estava acontecendo em Gaza, e eles pegaram, eles não foram chamados, não foram convocados, sozinhos pegaram a arma, um casal jovem, e foi em direção aos kibbutzim, lutaram contra os terroristas, e infelizmente os dois foram assassinados. E na matzevá deles, a família escreveu Gibor o Michelomet Mineget. Herói é aquele que não fica indiferente. Esse é o exemplo que a gente tem de Abraham Avinu. Isso é algo que faltou para Noah. Noah, ele ficou 120 anos, que ele tinha oportunidade. Deus falou para ele construir durante 120 anos a arca. Não é porque precisava de 120 anos. É porque era o tempo que ele tinha para poder fazer uma aula, conversar com alguém, convencer uma pessoa. Ele não tentou. Não tentou convencer uma pessoa para entrar na linha. Mas aqui vem o ponto que eu acho que é o mais importante de todos. O que faltava para Noah? Humildade. Faltava para Noah fé. Não fé em Deus, fé em si mesmo. Era isso que estava faltando para Noah. Noah, ele não acreditou por um instante que ele tinha o poder de convencer alguém. Falou, quem sou eu para convencer alguém? Então ele nem tentou. Isso nos traz para o tema que a Dora escolheu, que é para você conseguir cuidar do próximo, você precisa cuidar de si mesmo. Então, se você quer influenciar o mundo, você precisa ter humildade. Mas humildade não é baixa autoestima. Humildade é autoestima. Saudável. E, na realidade, a gente precisa aprender também do final de Noah. Porque, às vezes, a gente acha, esse é o segundo ponto, a gente acha que quando eu vou me doar para o próximo, eu vou sair perdendo. É ao contrário. Quanto mais eu dou, mais eu ganho. Se você for ver, Noah, ele começa, qual os títulos que a gente acabou de falar? Que ele era justo, que ele era íntegro, que ele andava com Deus. Esse é o começo da história. Qual o final da história? O final da história é que ele, infelizmente, se perde. Ele planta um vinhedo, fica bêbado, ele já perdeu todos aqueles títulos, ele é chamado Ish Adamah, um homem do campo, ele se tornou uma pessoa qualquer. Porque ele não aproveitou todo o potencial que ele tinha. Enquanto Moshe, em contraste, Moshe ele começa como um homem chamado Ish Mitzri, um homem egípcio, e ele acaba como Ish Elohim, um homem de Deus. Porque ele se colocou para proteger o seu povo de tal forma. Então, eu falei da evolução, só para finalizar, o Noah, ele se preocupou só consigo, com sua família. Abraham, ele luta, ele discute com Deus, quando Deus avisa que ele vai destruir uma cidade de perversos, que é Sodoma e Gomorra. Ele tenta de tudo, mas chega uma hora que ele meio que desiste, Abraham. E aí Moshe Rabbeinu, que é a evolução máxima, quando Deus fala que ele vai destruir o povo depois do bezerro de ouro, ele falou, me tira da tua Torá, estou fora. E ele realmente colocou tudo em risco, ele não estava brincando. Ele realmente estava falando, e tem um comentário que eu vi essa semana que diz que ele falou para Deus, mesmo que você perdoar o povo, mas já pode me tirar do teu livro. Quer dizer, ele realmente ameaçou com tudo, porque ele era o líder máximo, com a evolução que a gente chega. Mas voltando então aqui, como a gente pode construir essa
autoestima saudável para a gente conseguir realmente se amar para poder amar o próximo. A Torá é muito clara. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, mas para eu amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso primeiro me amar. Então, você falar aqui a palavra humildade. Agora, humildade vem junto com saber os meus pontos fortes e meus pontos fracos. Nós somos muito bons em saber nossos pontos fracos. A gente gosta de focar nos nossos defeitos. Só que a Torá fala para a gente parar, inverter, não é para focar nos nossos defeitos. Em vez de perder tempo focando nos nossos defeitos, a gente tem que focar nas nossas qualidades. E quanto mais eu estiver ocupado com as minhas qualidades, com aquilo que eu posso fazer de bom, eu vou me aperfeiçoando automaticamente. Essa forma judaica, obviamente racídica, de lidar com as imperfeições e lidar com o passado. A gente tende muito a achar que eu preciso ficar preso no passado, tchuvá é culpa, isso, como a gente já sabe, culpa não é ajudar, Isso é um atraso. é um atraso. Então, eu gostei dessa dinâmica aqui, feita por essa Rosalie Saltzman, que é o seguinte: nós, para eu ser bem-sucedido, como que eu me torno bem-sucedido? Bem-sucedido significa que eu tenho autocontrole. Essa é a pessoa bem-sucedida. É escrito na Ética dos Pais, que é a voz. Eis o Gibor, quem é o forte, quem é o valente, quem é que venceu na vida? A Kovesh et Yitzro, aquele que domina seu instinto. E quanto mais autoestima saudável eu tenho, menos eu preciso querer dominar o próximo e rebaixar o próximo. Então, vamos falar um pouquinho sobre como eu posso me fortalecer para poder me amar mais e, com isso, automaticamente amar mais o próximo. Então, a primeira coisa. Sobrou alguma coisa aí? É. Obrigado. Tem mais. Então, liste suas conquistas. Então, quando a gente fala de... Quando a gente fala de conquistas, não é para pensar coisas grandes. Pode ser também, mas tem que começar com as coisas pequenas. Pode ser que você conseguiu fazer crochê. Pode ser que você conseguiu ligar para alguém que você não está conseguindo ligar. Assim por diante. Então, pega pequenas conquistas e faça uma lista e fique feliz com isso. Uma coisa muito legal para ter é uma lista. Todos nós temos dias melhores e piores. Então, nos dias piores, o que eu posso fazer? Em vez de fugir para as redes sociais e achar que vai resolver e não vai resolver, é pegar uma lista que você pode preencher ao longo da vida, que é as coisas boas que você fez. A gente esquece. Eu ajudei tal pessoa, fiz isso, fiz aquilo. Vai fazendo essa lista, vai aumentando essa lista e de vez em quando dá uma lida nessa lista. Não é por orgulho. Realmente, quando a pessoa está deprimida, ela acha que ela não tem valor nenhum. Depois você vai ler aquela lista e vai ver o grande valor que você tem. Então, essa é a primeira dica. Na verdade, eu misturei, né? A 1 e a 2, mas dá no mesmo. Então, a 1 são as conquistas pessoais e a 2 é aquilo que você fez para o mundo. Então, pode ser um trabalho voluntário, pode ser um bilhete que você mandou para alguém, alguma coisa que você fez para poder transformar esse mundo num mundo melhor. Liste seus pontos fortes. Quais são os meus pontos fortes? E isso vai entrar muito em linha com a minha missão no mundo. Muitas vezes eu fico pensando, qual que é a minha missão? Minha missão é você ver o que eu sou bom e ver o que é necessário. Então, quando a necessidade se encontra com a habilidade, lá, muito provavelmente, está a sua missão. Então, novamente, quando eu não estou muito inspirado, eu posso esquecer quais são os meus poderes. Então, se eu
tem o talento para música, para línguas, ou para cozinha, ou tem boa memória, e assim por diante. Então, listar os seus pontos fortes. 4, seja gentil consigo mesmo. Então, todos nós cometemos erros e a gente tem que fazer as pazes com aquilo que eu já fiz de errado. Me marcou muito, eu tinha um colega que estudou comigo na Yeshiva e o pai dele foi uma pessoa, infelizmente faleceu cedo, uma pessoa muito especial, uma pessoa que vivia em Haifa Adumá. Haifa Adumá era o Haifa Vermelha, então a parte de esquerda comunista de Haifa, bem antirreligioso, e ele acabou se tornando religioso, não gosto dessa palavra, acabou se tornando um Hassid, e ele foi para o Rebbe, e falou, Rebbe, me ajuda, fiz muita coisa errada na minha juventude, como que eu conserto isso? O Rebbe falou para ele, não é o momento da gente falar sobre isso, por enquanto, siga seu caminho, fazendo coisas boas com alegria. E ele tentou voltar no assunto uma, duas, três, e o Rebbe não dava espaço para isso. Só depois de 24 anos, se eu não me engano, o Rebbe falou um discurso público, algo sobre Tchuvá, e aí ele entendeu que provavelmente seria uma mensagem para ele, para falar com ele, falou, bom, agora você já está pronto para a gente falar sobre o seu passado. Depois de 24 anos de muito estudo e muita elevação espiritual. Então, a gente entender que eu não devo ficar preso nos meus erros. Para isso, você tem o Yom Kippur. Yom Kippur, uma vez por ano, a gente faz uma revisão e a gente realmente se arrepende pelos nossos erros passados. Mas dá para ficar com aquilo o tempo todo. Ou, se a pessoa realmente ela quer fazer uma revisão, que é importante, pode fazer isso à noite. Não sei se vocês sabem, mas à noite, no Sidur, se vocês abrirem no Sidur, tem uma mini confissão. Yom Kippur é longa, mas tem no Sidur para a noite, antes de dormir, fazer uma mini confissão. E o Tânia, ele dá uma dica muito boa, que é a seguinte. Se no meio do dia você começar a pensar em algo de errado que você fez, você deve conversar com o seu mau instinto, o Yetzer Hara. Nós somos confusos, né? A gente tem dentro de nós duas vozes. Então, conversa com o Yetzer Hara e fale para ele, eu vou adorar conversar com você. Eu sei que você está querendo me falar dos meus erros, eu vou adorar conversar com você, mas agora eu estou muito ocupado. No meio do dia não dá tempo de fazer reunião com você. Já tenho minha agenda cheia. Volta à noite, marca um horário, aí a gente volta a conversar. O Tânia fala, te garanto que ele não vai voltar. Porque ele quer te atrapalhar. Ele não quer, não é uma intenção positiva. Ele quer realmente, porque o Yetzer Hara, ele sabe que o jeito dele me ganhar é me deixar triste. Se eu estou desanimado, eu já perdi. Então, ele usa uma roupagem espiritual, não, você tem que fazer uma retificação dos seus erros, e aí me coloca para baixo. Então, vamos deixar isso de lado, e por mais que é importante a gente revisar, se por algum motivo a revisão das minhas falhas me traz para uma tristeza, é melhor não revisar. Vai em frente. 5. Cuide-se bem. O Maggid Mesrit, o sucessor do Baal Shem Tov, fala uma frase muito importante. Ele fala em Yiddish, mas traduzindo a frase é a seguinte: um pequeno furo no corpo é um grande furo na alma. Então, tem seitas, religiões que falam de autoflagelação, isso não é judaico. Você tem que cuidar muito do seu corpo. Não em excesso, porque também já vira tudo da forma correta. Entender que a minha saúde é um veículo para eu poder cumprir a minha missão aqui na Terra. Então, minha missão na vida não é cuidar da minha saúde. Cuidar da minha saúde porque o corpo é um veículo para a minha alma. Mas eu devo cuidar muito bem do meu corpo e, além do básico, dormir, etc., eu preciso também fazer algo que eu me sinta bem e me dar o direito. Workaholic, por exemplo, é uma forma de eu esquecer, talvez, uma angústia interna. Então, um vazio existencial e assim por diante. Então, eu posso e devo também fazer algo que me faça bem, colocar dentro da minha agenda algo que possa ser um presente para mim. Eu tenho o direito de dar presente para mim mesmo também.
6. Cerque-se de pessoas que valorizem você e reafirmem seu valor. É muito difícil você se amar se você está num ambiente contaminado ou tem alguém que está o tempo todo te colocando para baixo. Então, a gente deve procurar. Quando eu estiver forte o suficiente, eu aproximo dessas pessoas e faço eles crescerem, amadurecerem. Mas se eu estiver fragilizado, eu preciso então me aproximar de pessoas que me ajudem a crescer. E não tem nada de errado com isso. Eu preciso saber me respeitar. Então, muito ame o próximo, e aí eu acabo me prejudicando. Então, isso não é o objetivo. Desafie-se. Então, sempre procure um desafio. Sempre procure superar um obstáculo. Uma vez que já superou esse, crie uma nova meta. Você não pode ficar parado. Certo? Então, quando a gente fala que o Rebbe disse que é proibido se aposentar. Você pode receber aposentadoria, mas é proibido. Você pode se aposentar, mas não pode se tornar um aposentado. Em outras palavras, enquanto você está vivo, você tem que estar em missão. Você vai diminuir a carga horária, vai mudar, vai poder fazer uma coisa que você gosta mais, mas ficar parado, ver o tempo passar, ou Instagram, que seria sinônimo, isso significa que eu não estou aproveitando o presente que a Hashem está me dando a cada dia. Então, por isso eu tenho que criar desafios, e todos nós temos criatividade. Mas não tenho nada para fazer. Não existe isso. Fala mal do Facebook. Não. Eu não estou falando mal de nada. São todas ferramentas. Mas olha só, se não fosse Instagram, o pessoal aqui não estaria assistindo a live. Mas tudo é uma ferramenta que o problema não é a ferramenta. A questão sou eu saber como usar. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte. Às vezes eu não estou conseguindo fazer aquele desafio, mas só imaginar, os cientistas, os médicos já conseguiram confirmar que se eu imaginar, eu já consigo liberar endorfina. Só de imaginar eu correndo aquela maratona ou fazendo aquele ato heróico, aquela filantropia. Então, isso próprio, mesmo que eu estou em condições de fazer, a imaginação já me faz bem e vai me aproximar de pessoas que podem fazer aquilo acontecer. Atrai, e eu vou ver que aquilo é legal e vou também me juntar a pessoas para fazer que sozinho eu não consigo fazer, mas junto com outras pessoas eu vou conseguir fazer. Quando você pensa em coisas boas, ela vem. Atrai coisas boas. Pensa em coisas. Também vem. Então, e isso foi um pouco banalizado lá com o poder, como chama, o segredo da lei da atração. Isso foi um pouco banalizado, mas na Kabbalah isso é muito mais forte. Não é apenas a lei da atração. A Kabbalah diz que a energia aqui ela vem de acordo com a energia que eu emito para cima. Então, se eu sorrio para Hashem manda energias positivas para mim. Então, É igual você faz bem, tá? Com certeza. Certo. ou mais. Isso é uma verdade. Para ele, eu só aprendi desde criança com meu pai. Você pode falar lá. Agora uma pergunta só para provocar. Você faz o bem porque você vai receber em dobro, ou você faz o bem porque você tem que fazer o bem? É só para provocar. Não você, estou falando em geral. Eu acho que as pessoas, Mas não esperando nada. quando você faz o bem, você não espera o retorno. Perfeito. Eu acho que Era só para provocar. se você faz bem, você É programado. Eu acho que o retorno não é aquela pessoa que você fez o bem. O retorno vai vir de outro jeito. Sim. Nunca daquela pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bruxo. Se você ajuda um pobre, tá? O pobre não tem como te ajudar da mesma forma. Ele te ajuda, te dá um bom sentimento. Não, da mesma forma, ele não vai te dar. Ele pode dar
termo de agradecimento. Sim. Mas de outra forma, não tem outra forma para dar. Não está te ajudando. Bom, vamos só finalizar aqui. Você está doando. Vamos finalizar. Qual que é o último? Faça o que você faz bem. Nós, mesmo que eu não seja um atleta olímpico, eu posso praticar esporte. Mesmo que eu não seja um músico, eu posso. E assim por diante, você entender. Então, eu preciso saber que eu posso e devo fazer o bem sempre. Aqui são 9 passos que depois em casa vocês podem escrever com calma, pode ir elaborando e, de alguma forma, colocar na prática o que os sábios falam. Interessante. Tá, vou só finalizar com uma história e depois a gente pode abrir para perguntas. No final do século XIX, na Rússia, tinha um Rebbe, chamado Rebbe de Slonim. É uma linha racídica. E ele estava viajando, ele parou numa hospedagem. E, de repente, ele vê que entra uma pessoa muito bem vestida e muito calma, muito equilibrada. E ele ficou impressionado com essa pessoa. E ele falou que ele estava vendo uma luz em torno dessa pessoa. Quem é ele? Ele ficou muito curioso. Só que ele decidiu, por mais que eu estou curioso, por mais que eu quero perguntar, por mais que eu quero, de alguma forma, descobrir quem é essa pessoa, mas eu tenho agora meu horário de estudo. É importante cada um ter seu horário de estudo de Torá fixo. Então, ele tem o estudo de Torá, falou, agora eu não vou interromper meu estudo, por mais que ele tinha acabado de chegar de viagem, a viagem naquela época, viagem longa, estava cansado, ele falou, vou estudar, e quando ele acabou o estudo dele, aquele homem já não estava mais lá. Então, passou a próxima noite, aquele homem apareceu lá, bem na hora do estudo dele, também ele não interrompeu. Na terceira noite, ele se aproximou dessa pessoa. Ele chegou e falou para ele, Vós machst, como que você vai? Ele falou, estou bem. Rabino, estou bem. Eu posso te perguntar uma coisa? Ele falou, lógico. Quem é você? Aí ele falou, eu sou uma pessoa simples, eu sou um sapateiro. E aí ele falou, não estou perguntando quem é você, tua profissão. A gente tem esse é outro assunto, que quando a gente pergunta quem é você, a gente fala a sua profissão. Perguntei o que você faz. Perguntei quem é você. Espiritualmente, quem é você? Falou, quanto tempo por dia você reza? Quanto tempo por dia você estuda a Torá? Aí falou, Rabino, eu não sei ler. Eu não sei ler. Eu não rezo. Eu só sei o Shema Israel de cor, é isso que eu falo. A mesma coisa, Torá. Não sei, não tem como estudar, não sei ler. E aí o Rabino falou, tem uma coisa que não está batendo, como pode ser? Falou que é uma pessoa simples, só que não sabe rezar, não sabe estudar, mas eu estou vendo nele uma espiritualidade muito grande, quero entender o que ele tem de tão especial. A menina falou, vamos tentar diferente. Você não se importar, me conta como é teu dia a dia, o que você faz todo dia? Falou, acorda às 5 da manhã, faço isso, tirar leite da vaga, e todo o dia dele. E o Rebbe estava escutando, não estava vendo nada de especial. Rotineiro. Até que, mas ele escutou com paciência. No final, quando depois de toda a rotina do dia, ele falou: e antes de dormir, eu falo novamente o Shema Estrela, a única coisa que eu sei, e eu viro para Deus e falo o seguinte: Ribono Shel Olam, mestre do universo.
Eu peço para você apenas uma coisa. Se por algum motivo eu não sou capaz de cumprir a minha missão aqui nesse mundo, para a qual você me criou, eu não preciso acordar amanhã. Então, se eu acordar amanhã, eu tenho certeza que você acredita em mim, que eu tenho algo de bom a fazer nesse mundo. Uhum. Naquele momento, o Rebbe de Slonim sorriu e teve a sua resposta. A fé. Então, a fé em si mesmo, que faltou para Noah, eu não preciso ser a pessoa mais estudada, a pessoa mais religiosa, eu preciso entender que eu vim para esse mundo para cumprir uma missão. Então, se eu tivesse a sinceridade, e eu posso conversar, a essência da relação com Deus não é o texto escrito, é eu falar de coração aberto e entender que eu estou aqui para uma missão. Então, quando eu falei do Instagram, na verdade, é uma reflexão que todos nós, inclusive eu, todos nós temos os desafios do dia a dia, e a rede social é um dos desafios, tem vários outros. E a gente precisa fazer toda noite, ou todo dia, ou quando possível, essa reflexão. Se eu estou aqui, não é por acaso. Se eu estou aqui, é por uma missão. No momento que eu entender que eu tenho uma missão, que eu sou especial, entender que não é para focar nos meus defeitos, focar nas minhas virtudes, me amar, me fortalecer, e aí, em seguida, fortalecer o próximo, amar o próximo. E eu diria mais. Às vezes, eu posso inverter e vale a pena. Às vezes, eu estou para baixo. Mas se eu conseguir, mesmo que eu não estou vendo o mundo, porque ele era cego, conseguir animar o próximo, isso vai me trazer satisfação também. Então, às vezes, eu posso inverter e começar a alegrar o outro, começar a fazer o outro sentir bem, automaticamente isso vai também parecer trazer o... Muito obrigado. E antes de 7 de outubro, a minha relação com Deus era vertical. Deus, Deus, Deus e eu. E era suficiente até aquele momento. Uhum. Depois de 7 de outubro, o que eu sinto é que agora precisa ser horizontal. Precisa incluir isto aqui. Precisa incluir os outros textos. Precisa incluir as sinagogas, começou por aqui. Eu acho que cada um de nós está recebendo um chamado, e não sou só eu posso ter começado isso, mas está todo mundo aqui. Eu não conseguiria fazer isso sozinha, porque cada um está sentindo o mesmo chamado. Eu acho que cada um está recebendo o mesmo chamado. A relação com Deus não é mais só, como é que eu falo? De duas pessoas. Individual. Exatamente. Ela passa por isso daqui. Legal. Vertical. Together. Perfeito.